Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do eterno, um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Eu sou Francisca Grenza e te ajudo a descobrir os tesouros contidos nas narrativas bíblicas. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó, o livro de Iov, capítulo 10. Sim, hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês o capítulo 10 do livro de Jó. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido, vai lá, inscreva-se neste canal. Aciona aí esse botãozinho aí de inscrever-se. Também aciona aí os balangandãs, toca aí os balangandãs da Dona Francisca, tá bom? E compartilha com teus contatos, assim você ajuda no engajamento deste canal. Quanto mais pessoas souberem deste poema de Jó, melhor, não é? Quanto mais pessoas souberem desses textos, melhor para todos nós. Não precisa, às vezes, você ficar indo para lá e para cá, buscando, né? Buscando algo que está tão perto de você. Isso não significa que você não necessita de se locomover até uma igreja, uma instituição, sei lá, que você simpatize, ou algum templo, enfim. Isso não te impede, tá bom? Essa leitura aqui não vai te impedir de manter contato com a tua comunidade, enfim, tá bom? Fazer o teu social, digamos assim, religioso, espiritual, tá bom? Então, vamos lá? Pegou sua Bíblia, pegou sua água, pegou sua bebidinha aí, o seu drink, não sei com que você vai me acompanhar, mas é isso. Água, café, cappuccino, chai, chá, não sei. De repente você gosta de um drink, um vinho, enfim. Uma coisa que eu observo na Bíblia, né? Tem muita gente que diz, ai, mas como assim? Você lê as narrativas bíblicas e você de vez em quando coloca nos chats aí os seus drinks, as suas bebidas, aparece bebendo, tomando champanhe, tomando vinho, enfim. Gente, a Bíblia não é contra você beber. A Bíblia é contra você se embriagar, que é uma outra coisa. Agora, se você tem tendência a se embriagar ou você é sensível ao álcool, eu te aconselho a nem chegar perto, tá bom? Não seja influenciado com bobagens. Não é para você se embriagar e fazer barraco na casa dos outros, ou então na sua própria casa, entendeu? Porque tem gente que quando bebe, né, se mostra, enfim, mostra aquilo que é às vezes, né? Eu costumo dizer que o álcool e o dinheiro e o poder mostram exatamente, só apenas potencializam aquilo que a pessoa é. Só isso, tá bom? Então, olha só para você ter uma ideia. Mas eu sou evangélico, sou crente, sou católico, não sei o que, sou espiritualista, sou espiritual e não bebo. Tudo bem, não tem problema, mas, por exemplo, na narrativa bíblica de João, capítulo 2, lá nas bodas, né, de Caná, no casamento lá em Caná, Jesus não transformou água em leite, tá? Jesus transformou a água em vinho. Vinho, sim, é uma bebida alcoólica. Ai, não, mas na época de Jesus era uva, era não sei o quê. Gente, parem de dourar a pílula, por favor, com os textos bíblicos, que não é bem assim. Ele transformou, segundo as narrativas bíblicas, lá de João capítulo 2, no casamento em Caná, em água em
vinho. O vinho representa o quê? A alegria, tá? Isso não significa que é para tu encher a tua cara, como eu já falei, beber até cair ou se embriagar e fazer barraco, né? Fazer vergonha para os outros e para ti, tá bom? Não é isso. Você pode sim tomar sei lá, uma taça de vinho, você pode tomar, se você puder também, tá bom? Então, tendo dito isto, porque de vez em quando eu coloco os shorts aí, quando eu sou uma pessoa normal, tá, gente? Eu bebo, eu beijo na boca, eu transo, eu leio outros livros que não seja a Bíblia, tá bom? Eu leio outras narrativas, outras literaturas, eu danço, enfim, eu faço tudo aquilo que um humano normal faz, tá bom? Na medida do possível eu faço. Então, podem tirar essa... Ai, mas você lê a Bíblia, então você tem que ser toda certinha. Não sou, tá bom? Eu sou uma pessoa normal, né? Embora Deus diga, nas narrativas diz, né, que a gente tem que ser santo como nosso Pai é. E de fato, temos que ser mesmo. Mas isso não significa que eu vou ficar, aquela coisa. Não, santo que significa saudável, ser justo, ser honesto, ser uma pessoa leal, principalmente ser uma pessoa leal. E eu acredito ser uma pessoa leal, sim, com as pessoas com as quais eu tenho afinidade. Até com aquelas que eu não tenho afinidade, eu sou leal também, sabe? Então é isso, tá bom? Então, tendo dito tudo isto, aproveitem aí os shots, que de vez em quando eu coloco música, música do mundo, né? Que o pessoal muito fala. É música do mundo, música não sei do que. Gente, a gente vive no mundo. A gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo, entendeu? Mas ainda assim, não é pra gente viver isolado, né? Então, eu também escuto louvores, eu também escuto música erudita, eu também ouço quando tenho vontade outras músicas que vocês iriam se chocar se eu falasse aqui, tá bom? Mas eu não preciso falar, vocês já sabem. Eu também não preciso fazer de conta que eu sou, olha, certinha, professora certinha. Não, cometo meus erros, tá bom? Então eu tô aqui prestando um serviço para vocês, tá bom? Porque afinal de contas, nós somos uma comunidade, acreditem, nós somos uma comunidade de 700 e poucas pessoas, né? 700, quase 700 e alguma coisa, de pessoas que vêm aqui todos os dias ouvir algo aqui nesse canal, né? Alguma leitura ou para ver alguma coisa minha, enfim. Isso significa que nós já somos uma comunidade, uma igreja de Cristo, uma igreja de Deus, tá? Nós somos uma Kahal Yahvé, uma comunidade de Deus, uma assembleia de Deus. Assembleia significa reunião, tá, gente? Então, todas as vezes que vocês estão aqui, que vocês estão, que eu tô lendo para vocês esses textos, que vocês estão ouvindo, que vocês praticam, que vocês divulgam, que vocês conversam com os seus contatos, com seus familiares sobre esses textos, cada um de nós é uma igreja de Deus. Cada um de nós faz parte, nós somos colunas no templo do Pai de Jesus, conforme lá Apocalipse, tá bom? Não se iludam, a igreja não é uma construção feita por mãos humanas. Até porque essas igrejas, elas serão destruídas, esses templos serão destruídos. Eu não sei porque que o povo constrói, mas tudo bem. Mas saibam que nós é que somos a igreja de Cristo. Somos todos perfeitos? Claro que não, nós não somos, mas a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, não é mesmo? Se Deus nos escolheu para estarmos aqui, tanto eu quanto vocês que estão aí, podem ter certeza, é porque nós somos sim seres, criaturas importantes, sim, para este Deus, para este Elohim, né?
que nos fez a sua imagem e semelhança. Tá bom, gente? Então, nós somos sim igreja. Igreja somos nós. Igreja não é uma instituição que tem um CNPJ. Não se iludam, tá bom? Não se deixem enganar. E nós estamos vivendo num período muito bom. Imagina só, eu tô aqui falando com vocês, não só para vocês que estão aqui no canal inscritos, né? 700 pessoas mais ou menos. Mas eu tô falando para muito mais gente que não vem, que não se inscreve, que apenas ouve, se alimenta e vai embora. Tá bom? Então, eu vejo nas estatísticas aqui que o YouTube me passa, então são várias pessoas, é muita gente. E de todos os lugares do mundo, dos lugares mais longínquos, os quais eu nem imaginava chegar. Lugares que eu nunca nem visitei. Por exemplo, o Uzbequistão eu nunca visitei. Mas tem gente lá me ouvindo. Entendeu? Então, isso é muito importante, que a palavra de Deus está chegando em vários lugares, e inclusive em lugares onde estão acontecendo guerras. Para você que não sabe, nós estamos numa eminência de uma terceira guerra mundial. Então, a gente tem que sim se informar desses textos, se informar de como a gente pode agir numa situação como essa. Nós passamos por uma pandemia, e tem muitas outras coisas que estão acontecendo sim no mundo, que estão sendo construídas. Por exemplo, você sabia que, por exemplo, o Mohammed bin Salman, alguma coisa assim, lá da Arábia Saudita, ele está construindo uma cidade chamada Neom. Vocês sabiam disso? E que esse tipo de cidade tão tecnológica e avançada já existe, por exemplo, no livro de Ezequiel. Já é mostrado essas tecnologias, a IA, que está tão em voga. Outro dia me pediram para eu fazer um avatar feito com IA, né? Para a questão do metaverso, mas eu ainda não me aventurei nessa parte do metaverso, não, porque eu ainda não entendo bem, não. Mas a IA, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa contração de IA, né? Já tem aí praticamente o nome de Deus, Yahvé, né? Já tem a contração. Para você que conhece o hebraico, por exemplo, o Yud, né? O Yahvé, Yud, He, Vav, He, enfim, já tem aí uma contração do nome de Deus, né? Yah, o Yah, tá bom? Então, fiquem atentos, que essa nova tecnologia, podem ter certeza, essa tecnologia limpa, sustentável, é sim coisa de Deus, tá bom? Vamos lá? Pegou sua Bíblia? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou esse conteúdo? Já acionou aí a caralhinha da Dona Francisca? Não é palavrão não, caralhinha não é palavrão, tá, gente? Se você souber o que é isso, você procura aí no dicionário que você vai saber, que é questão de vela, de barco, de tudo, de navio, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10 do livro de Jó. Estou enjoado da vida. Nossa, Jó vai começar a se lamentar de novo. Vamos lá. Haja, né? Vamos lá. Estou enjoado da vida. Vou entregar-me às queixas, desafogando a amargura de minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Jó já começa a fazer uma DR aqui com Deus, né? Você também faz DRs? Eu de vez em quando faço. Quem é casado geralmente faz, né? Geralmente faz, porque não é fácil ser uma carne só, né, gente? Não é fácil. Não vem dizer que é fácil, porque não é fácil. Lembram que quando Adão pecou, ele disse assim: a mulher que tu me deste
ou seja, já foi lá entregar para o pai a mulher, né, para Deus, e já criou uma confusão lá. A mulher que tu me deste, né? Então é mais ou menos isso. Então Jó também está tendo aqui uma DR com Deus. Então, ele diz assim: pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tu tens contra mim. Que tens contra mim? Gosta de oprimir-me e desprezar a obra de tuas mãos, enquanto alumias os desígnios do perverso. Ou seja, aqui ele está dizendo que os perversos têm mais iluminação, que eles têm mais, eles conseguem mais rapidamente as coisas deles, eles têm sucesso, enfim, os perversos, tá? Aí ele coloca aqui: tens os olhos de carne, ou vês como os homens veem? Ou seja, ele pergunta, né, se Deus tem olho de carne e vê como um ser humano vê, né? Nós temos um olhar diferente de Deus, né? E aí, continuando: são teus dias como os de um mortal, e teus anos como de um homem, para que indagues minha culpa e examines meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém me livrará de tuas mãos, né? Embora saibas que não sou culpado e que ninguém me livrará de tuas mãos me formaram, elas modelaram todo o meu contorno, e agora me aniquilas. Recorda que de barro me fizeste. Aqui você percebe que ele vai até Gênesis, até o livro de Bereshit, que nós fomos feitos de Adamar, nós fomos feitos de terra, do barro, do pó, né? Então Jó recorda isso, olha só, ele diz assim: tuas mãos me formaram, elas modelaram todo o meu contorno, e agora me aniquilas. E agora me aniquilas? Recorda que de barro me fizeste e vais me devolver ao pó. Em Gênesis, acho que é Gênesis 3:19, que diz assim: do pó fostes feito, do pó para o pó voltará. Do pó vieste, do pó para o pó voltarás. Ou seja, todos nós, né, vamos ser devolvidos ao pó, porque essa matéria, quando a gente morre, quando a gente desperta, na verdade, esta matéria fica na matéria, na terra, né? Enquanto que a nossa alma volta para Deus, porque a nossa alma pertence a Deus. O nosso ruar pertence a Deus, esse nosso sopro de vida, né? Que a gente chama de vida. Então, olha só: recorda que de barro me fizeste e vais me devolver ao pó. Não me verteste como leite, não me coalhaste como queijo, não me formaste de carne e pele, não me teceste de ossos e tendões, não me concedeste vida e favor. Aqui, quando ele fala aqui, não me formaste de carne e pele e teceste, é a questão da anatomia do ser humano, né? Nossa questão da anatomia, né? Não me teceste os ossos e tendões, não me concedeste vida e favor, e tua providência não guardou meu espírito, né, meu sopro, né? No entanto, algo contigo guardavas. Agora sei que pensavas isto: se eu pecasse, tu guardarias e não me deixarias impune. Se eu fosse culpado, ai de mim. Se fosse inocente, não levantaria a cabeça, me saciaria de afrontas e me fartaria de misérias. Se eu a levantasse, como leão me caçarias, repetindo tuas proezas contra mim, renovando teus ataques contra mim,
redobrando tua cólera contra mim, tuas tropas descansadas sobre mim. Então, por que me tiraste do ventre? Eu poderia ter morrido sem que olho algum me visse. E ser como se não houvesse existido, conduzido do ventre para o sepulcro. Quão poucos são os meus dias, que Deus termine e se afaste de mim, e terei um instante de alegria, antes de partir sem retorno para o país de trevas e sombra, para a terra escura e opaca, de confusão e negrume, onde a própria claridade é sombra. Aqui ele fala a questão, né, dele poderia ter nascido como ele ter nascido morto, né, dentro do ventre da mãe, né? Ele diz: quão poucos são os meus dias. Porque, de fato, os nossos dias são poucos, gente. Geralmente a gente vive entre 70 a 80, 90, agora mais um pouco, né? 120 anos. Mas o restante, até 80, de 70 a 80, é só enfado, né? É só... a gente já não tem tanta força, né? Então, ele fala um pouco sobre isso e aí ele diz, né? Quão poucos são os meus dias, que Deus termine e se afaste de mim, terei instante de alegria, antes de partir sem retorno para o país das trevas, ou seja, para a escuridão, né? Para a noite e sombras, para a terra escura e opaca. Ou seja, ele já está aqui fazendo uma alusão de como é não estar vivo, né? Assim, não estar nesta claridade. Ele desperta, na verdade, num lugar, num país de escuridão, de trevas, de sombra, né? Que na verdade é a própria consciência, o subconsciente dele também, né? Vamos trabalhar com isso também. Então, é isso. Aqui eu termino a leitura do livro de Jó, capítulo 10. Eu vou fazer só um adendo aqui para vocês. Olha só, no capítulo 10, versículo 2, o discurso começa com terminologia rigorosamente forense. É aquela questão que eu já falei para vocês, o livro de Jó, ele tem muita questão do direito, da justiça, né? Essa questão do tribunal de Deus, do tribunal, de um magistrado, como é que se fala? De um juiz, aqui, ó. Ele diz assim: o discurso começa com terminologia rigorosamente forense, né? De quem minuciosamente busca, né, questões do crime e tudo mais, faz uma análise forense, né? E passa em seguida a um interrogatório de acusação. É como um tribunal mesmo, gente, tá? Depois ele segue: criando o homem, Deus compromete-se com ele, vê no Salmo 138, versículo 8. Continuando, a primeira pergunta respondem Oséias, né? Oséias 11, 9. Aí vocês procurem aí em Oséias 11, 9, Oséias o profeta, Oséia, né? E vocês procurem aí no capítulo 11, versículo 9, para vocês saberem. A primeira pergunta respondem Oséias, né? Oséias 11, 9. E Isaías 55, 9. O tema do homem, a imagem de Deus, é retorcido e entra em discussão. Compara-se o versículo 5 com o Salmo 90 e o versículo 6 do Salmo 139, para compreender o vigor da denúncia. É aquilo que eu falei para vocês, né? Que nossos dias são curtos, né? Porque nesses salmos vai dizer que o resto é só... Quando a gente chega de 70 a 80, a nossa vida é enfado, então, por conta da nossa... que a gente já não tem mais tanta força, né? E depois ele diz: para compreender o vigor da denúncia, é preciso ler isso, sobre o pano de fundo
do segundo Isaías. Depois, deixa eu ver o que mais que vem. Depois, no versículo de 13 a 17, Jó volta ao tempo misterioso de concepção, ou seja, da gestação, né? E gestação, concepção, nascimento e da gestação, antes do nascimento. E aí encontrou Deus solícito e atarefado. Tal solicitude condena a sua conduta presente. Dá outro passo audaz, retrocede ao tempo anterior, quando o homem é projeto na mente de Deus. Tempo do qual Deus fala a Jeremias, por exemplo, Jeremias 1:5, que ele diz que ele diz assim: tu me conheceste, tu me formaste no ventre da minha mãe, né? A gente que lê os profetas, você que está chegando aqui a primeira vez, eu estou lendo o livro de Jó, capítulo 10, então esses textos, eles estão muito atrelados a outros textos, por exemplo, os profetas, estão atrelados a salmos, entendeu? A Bíblia toda, ela responde à própria Bíblia. As questões de perguntas estão todas na própria Bíblia, não existe nada fora dela, tá? Então, ela responde todas essas questões dentro dos próprios dos textos, entendeu? Então, quando eu te falo, por exemplo, tá lá em Salmo 139, é para você ir lá consultar, né? Você lê esse capítulo 10 e diz, tá, mas tá falando sobre, por exemplo, dos meus dias no ventre da minha mãe. Tá lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias é o profeta chorão. Jeremias, quando abria a boca, o povo colocava ele no calabouço e ele era preso. Por quê? Porque profeta é boca de Deus, né? Ninguém quer ouvir realmente a palavra de Deus. Se você realmente está no caminho correto, pode ter certeza. Quer dizer, se você está com uma conexão com Deus, o que vai acontecer? Sempre vai ter aqueles que vão te chamar de mentiroso, vão dizer que você tem demônio, assim como fizeram com Jesus lá em João, né? Vão dizer que você é nefasto, vão dizer que você é do mal, vão dizer que você é de uma seita, que você é fraudador, que você é enganador, que você é manipulador, todas essas coisas. Então, você já deve ficar bem ciente. Se alguém tá te amando, né? Se você é unânime, é bem quisto, é bem querido, então tem alguma coisa errada. Então, significa que você está de acordo com o sistema. E claro que eles não vão te apedrejar, nem vão te julgar, nada disso, entendeu? Só é julgado quem está realmente em Deus, com Deus e para Deus, tá bom? Olha só, aí então Jeremias, e aí ele encontra Deus como alguém que está prevendo uma série de casos e decidindo de antemão sua conduta em cada um deles. É a paixão de Jó que se projeta audaciosamente para Deus, por um raciocínio simples. Eu sou obra de Deus. Deus planeja suas obras antecipadamente. O que me acontece corresponde ao plano de Deus, um plano hostil. Outros termos, deixa o homem livre para decidir sobre a sua própria conduta, mas seja qual for a decisão do homem, Deus o envolve e aniquila. Depois vem a questão da concentração de imagens de fera, de julgamentos, de guerra, frequentes nos salmos, quando pedindo auxílio a Deus, por exemplo. O orante descreve seus inimigos, né? Para Jó, o verdadeiro inimigo do homem é Deus. Por isso, sua oração se transforma em ato de acusação. Você pode ver, por exemplo, em Salmo 17, 17:10, 12:22, 22:13, 22, 27:6, né? Levantar a cabeça, testemunhas falsas, o Deus guerreiro, os leões. Depois vem em Eclesiástico também 44:9, fala sobre tudo isso. Vê sobretudo o Salmo 39. Aí em Jó 10, 21, 22, a questão da morte como um reino das trevas, conforme o Salmo
88 e Sabedoria 17. Você vai encontrar geralmente nas Bíblias, sabedoria você vai encontrar nas Bíblias, né, católicas. É isso, gente. Então, eu li para vocês o capítulo 10 do livro de Jó, tá bom? Então, em breve eu volto. Vamos continuar essa leitura. E para você que ainda não é inscrito, eu vou pedir de novo, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro de Hashem, um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Aí você está vendo aí na sua tela a imagem da Bíblia hebraica. Esta Bíblia, ela é da editora Sefer. Ela é em português e em hebraico, tá bom? A Bíblia hebraica. Já acionou o sininho aí? Então tá bom, eu te agradeço. Então, encontro marcado, logo eu volto com o capítulo 11 do livro de Jó. Aí, nesse capítulo 11, nós vamos falar um pouco, ele vai falar um pouco, nós vamos conhecer um pouco do outro amigo de Jó, que se chama Sofar de Naamat, que ele falou por sua vez e disse: vai ficar sem resposta tal palavrório? Vai ter razão o charlatão? Ah, isso também, gente. Para você que pra gente que trabalha com essa questão dos textos, das narrativas bíblicas, a gente é chamado de charlatão, manipulador, pilantra, picareta. Aliás, picareta, a gente tem que ser picareta mesmo, porque para quebrar, para destruir assim a cauterização da mente da mente das pessoas em relação a esses textos, a gente tem que ter uma picareta bem forte mesmo para poder quebrar o concreto que tem na cabeça de muita gente que tá fechado, né, para a palavra de Deus. Mas vocês que estão aqui não estão fechados para a palavra de Deus, não é mesmo? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Vocês sabiam que estudo é oração e oração é estudo? Muita gente diz assim para mim: Francisca, você não ora, não sei o que com a gente, não faz devocional. Gente, tem uma playlist aí com orações bíblicas. Acho que umas 3 orações. E nos shorts também tem orações. Então, peguem aí, tem a oração do Shema aí em hebraico, tem a oração do Shema em português, eu traduzi já para vocês. Tem a oração do Pai Nosso, se eu não me falha a memória, aí salvo engano, na playlist de orações. Então, gente, estudo é oração. O que eu tô fazendo aqui com vocês é praticamente uma oração, é uma oração. Porque quando você estuda, o que é uma oração? Oração é você pensar, é você desejar. Desejo é oração, oração é desejo. Então, você pensou, você desejou, já é uma oração. Você sabia disso? Oração não é você ficar... Não é isso, gente. Não é isso. Oração é desejo. Até o Pai Nosso, ele tem um significado diferente, não é exatamente como às vezes, vai pro teu quarto e não sei o que, não. Não é isso. Vocês levam às vezes as coisas ao pé da letra. Também tem que trabalhar essa questão da sua consciência, da sua sinérese, né? Consciente, subconsciente, tudo isso aí, gente. Tá? Então, oração... Estudo é oração, tá bom? Ora et labora, como dizia São Bento, né? Ora e trabalha, ora e faz a ação, ora e age, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, tá bom? É isso.